Cuidados com o cabeamento. Nesse vídeo vamos falar sobre cabeamento, dando uma visão geral sobre o assunto e mostrando como programar a manutenção de diversos tipos de cabeamento. Níveis de sinal. Em um sistema de som encontramos 3 níveis de sinal: microfone, linha e alto nível. O nível de microfone é também chamado de baixo nível. Nas entradas da mesa podemos ter nível de linha, instrumentos e tocadores de mídia e níveis de microfone. Nas interligação de equipamentos temos somente nível de linha. O alto nível é o sinal que os amplificadores entregam aos projetores de som. Características do cabeamento. Os cabos são os mediadores entre todos os componentes do sistema de áudio e apresentam certas características em cada estágio do caminho do som, desde o microfone e instrumentos até as caixas acústicas. Todo o nosso programa sonoro passa pelos cabos, por isso eles precisam ter uma atenção especial. Características do cabeamento para baixo nível. Os cabos utilizados no estágio de baixo nível, ou nível de microfone, estão geralmente soltos no chão e o operador de som tem que organizá-los antes de cada programa e recolhê-los ao final. Esse tira e põe com certeza afeta a vida útil desses cabos, que passam a exigir mais manutenção. O que define uma boa qualidade nos cabos de baixo nível são possuírem bons conectores e blitagem. Como esses cabos são geralmente mexidos do lugar, é necessário que sejam robustos o suficiente para resistir até mesmo a pisoteamento. Os cabos de baixo nível podem ser bem longos devido ao balanceamento dos sinais. Problemas com cabeamento de baixo nível: pisoteamento, enrolamento torcido, plugs e cabos de má qualidade, soldagens mal feitas e maresia. Características do cabeamento para nível de linha. Esse é o cabeamento que interliga os equipamentos em um sistema de som. Também temos cabeamento de nível de linha na interligação de instrumentos ativos e a mesa de som. Esses cabos são geralmente fixos, com exceção ao de instrumento. Por isso, são cabos de longa duração e pouca manutenção. Conectores e blindagem de boa qualidade são fatores de qualidade dos cabos de nível de linha. Devido ao não balanceamento dos sinais, esses cabos precisam ser curtos para evitar a perda de agudos e a captação de ruídos. Problemas com cabeamento de nível de linha: oxidação dos plugs e cabos de má qualidade, soldagens mal feitas e maresia. Características do cabeamento para alto nível. Esse é o cabeamento que leva o sinal de áudio já amplificado até os projetores de som. Esses cabos são fixos em um sistema de som interno, como é o caso do sistema de som das igrejas. Quando são fixos, requerem pouquíssima manutenção, exceto se instalados em locais sujeitos a maresia. Os cabos para as caixas acústicas devem ser os mais curtos possível e de bitola adequada. Se esses cabos forem longos e não tiverem uma bitola apropriada, o fenômeno da resistência elétrica do cabo provocará perda de potência e diminuição do fator de amortecimento do amplificador, que alimenta as caixas. Diminuição do fator de amortecimento implica na diminuição da precisão de resposta, principalmente nos graves. Geralmente, no manual do amplificador encontra-se uma tabela com as bitolas mínimas necessárias para as diferentes impedâncias com as quais ele trabalha. Para verificar se a bitola dos cabos da sua igreja está correta, consulte o manual do fabricante do amplificador. Uma boa prática é instalar os amplificadores o mais próximos possível das caixas acústicas e levar o sinal da mesa até o amplificador por meio de um cabo balanceado. Problemas com o cabeamento de alto nível: oxidação dos plugs, plugs e cabos de má qualidade, cabos longos, bitola inadequada e maresia. Manutenção. Uma boa prática é marcar o cabeamento, especialmente os cabos de microfone e instrumentos. Para isso, uma boa opção é utilizar anilhas numéricas de marcação de fios e cabos, que podem ser adquiridas em lojas de material elétrico. Manutenção de rotina. Fazer uma revisão em todo o cabeamento mensalmente, aplicando limpa-contatos quando houver algum sinal de sujeira ou ferrugem. Manutenção de emergência. Se durante o programa algum cabo apresentar problema, marcá-lo para ser consertado ou substituído durante a semana. Prioridade de manutenção. Tendo como base o tipo de utilização dos cabos, sugerimos a seguinte relação de prioridade para a manutenção dos cabos:
Dê prioridade à manutenção dos cabos de baixo nível de sinal. Em segundo lugar ficam os cabos de nível de linha e, por último, os cabos de alto nível. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Não se esqueça de curtir e indicá-lo para os seus amigos. Que Deus abençoe seu ministério. Até mais. Se você quer aprender muito mais sobre sonorização de igrejas, visite nosso site www.sondaigreja.com.br.